Peixes. Então, nossa semana número 12, dando sequência aqui na nossa frente C. Lembrando que eu fiz um pequeno ajuste nessa frente C, a parte do nosso planejamento ali que fala de verminoses, eu vou deixar para trabalhar depois que a gente fechar aqui os vertebrados, tá? Então, vamos dar sequência na zoologia, terminando aqui os vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, e aí, na sequência, a gente faz a aula das doenças, né, das verminoses aí, dos plateumintos e nemateumintos em relação às doenças que eles causam. Vamos lá, então, uma aula extremamente importante, porque traz aqui uma fisiologia comparada de animais, né, que são classificados como animais importantes ainda, né, na questão de pensar em vertebrados, a gente está falando de animais essencialmente aquáticos, né, e a partir desse grupo a gente traz aqui algumas novidades que vamos ver a partir de agora, então, tá? Quando a gente fala dos peixes, a gente divide o grupo dos peixes em dois grupos, os condrictes e os osteíctes. A palavra condro significa cartilagem, gente. Então, bem fácil, né? Toda vez que você tiver esse radical condre ou condro, né? Isso aqui representa o quê? Cartilagem. Quando a gente for estudar lá tecido cartilaginoso, você vai ver que o nome das células cartilaginosas é condrócito. Assim como o nome das células ósseas são osteócitos. Então, o radical condre ou condro significa cartilagem. Ósteo, ósseo, né? E a palavra ictes, do latim ictes significa peixe, tá? Então, são peixes que têm um esqueleto majoritariamente cartilaginoso. Um biólogo especialista em peixe, ele vai ser um ictiólogo, né? O que é um ictiólogo? Um ictiólogo é um biólogo especialista em peixe, tá? Ictiologia é o estudo dos peixes, né? Então, é importante que eu passe esse vocabulário para vocês, para que vocês fiquem atentos, né? Com as palavras. Ictiologia. Ictiologia é o estudo dos peixes. Então, veja, não precisa decorar, gente. Ah, condrictes é o que mesmo, professor? Condrictes, peixes cartilaginosos, tá? Osteíctes, peixes ósseos. Gente, só tem 4 peixes cartilaginosos que você tem que decorar: tubarão, raias, quimeras e o cação. O cação é filhote de tubarão, tá? Então, quando você fala, me veja uma porção de cação, né? Quem vai ali, vou comer uma porção de peixe e tal, e você pede lá uma porção de cação. Cara, cação é um peixe que tem proteção ambiental, né? Pode comer? Pode. Tá liberado? Tá, mas tem toda uma regulação em cima da questão da pesca do cação, né? Porque cação é filhote de tubarão. Professor, apareceu um nome de peixe que eu não sabia que era peixe ósseo. Gente, qualquer outro nome que não seja tubarão, raias, quimeras e cação é peixe ósseo. Então, você não precisa se preocupar em decorar nome de peixes, né? Só decora o nome de peixes cartilaginosos: tubarões, raias, quimeras e o cação, que é filhote de tubarão, tá? O que eu preciso saber em relação a esses animais? Esses animais vão ter um esqueleto majoritariamente cartilaginoso, vão apresentar, né, já são animais mandibulados. Então, veja, nós estudamos, né, os agnatos. Agnatos são os peixes sem mandíbula. Então, você tem lá lampreia, feiticeira, né, que são peixes primitivos que não têm mandíbula. Agora a gente estuda os gnatostômios. Os gnatos, mais um vocabulário aqui para gente, né? O que significa a palavra gnatos? Gnatos significa mandíbula. O que é gnatostômio? Peixes com mandíbula, tá? Então, você tem aqui peixes com mandíbula, boca com mandíbula, né? As nadadeiras dos peixes cartilaginosos são nadadeiras rígidas, com origem
aqui vai ser uma origem mesodérmica, né? Aqui, ou dérmica, a gente pode colocar assim, da derme, né? Enquanto que nos peixes ósseos a gente vai ter uma origem epidérmica, né? Em termos de origem ali, de pele. A gente tem nos peixes ósseos as nadadeiras com a origem epidérmica, enquanto nos peixes cartilaginosos, uma origem dérmica, tá? Eu vou reforçar isso na sequência aí, conforme a gente for estudando aqui, tá? A excreção dos tubarões, a excreção dos peixes cartilaginosos. Você aprendeu que, geralmente, os animais aquáticos vão excretar amônia. E é verdade, com exceções. Os peixes cartilaginosos, eles excretam ureia. E a gente vai aprender ainda nessa aula por que isso é importante, tá? A excreção de ureia nos peixes cartilaginosos. Esses animais, eles têm uma boca que fica aqui no ventre, a gente chama isso de boca ventral, né? Então, esse primeiro slide, ele traz aqui algumas informações importantes, tá? Aí você tem a questão das nadadeiras, né? Em relação à locomoção. Ó, aqui fica bem evidente a boca ventral, né, do tubarão. A gente usa o tubarão como referência, né? Mas aqui fica evidente uma boca no ventre do animal. Ele vai ter ali 2 nadadeiras peitorais. Não precisa decorar isso aqui, tá, gente? É mais curiosidade essa parte aqui. Mas ele apresenta 2 nadadeiras peitorais, 2 nadadeiras pélvicas, nadadeira dorsal, mais uma nadadeira dorsal, né? Então, isso aqui é mais, né, para você entender que ele tem várias nadadeiras, tá? O mais importante é saber que são nadadeiras rígidas com a origem dérmica, tá? Enquanto nos peixes ósseos vão ser nadadeiras flexíveis com a origem epidérmica. Nadadeira caudal, isso aqui é importante. O que é uma nadadeira heterocerca? Tá vendo, gente, que a parte de cima aqui, ó, ela é maior do que essa parte de baixo, ela não é, né, do mesmo tamanho a parte de baixo e parte de cima, né? Então aqui você tem uma nadadeira que ela tem comprimentos desiguais. Se tem comprimentos desiguais na parte de cima e na parte de baixo, na parte dorsal e ventral, a gente classifica esse tipo de nadadeira caudal como heterocerca. Lá nos peixes ósseos, a gente vai ver que a nadadeira é do tipo homocerca, porque a parte de cima e a parte de baixo, ela é do mesmo tamanho, do mesmo comprimento, tá? Então essa é mais uma diferença entre peixes cartilaginosos e peixes ósseos, né? Isso pega bastante qual a diferença, né, que a gente vai encontrar em relação a esses 2 grupos de peixes. Nadadeira caudal heterocerca nos peixes cartilaginosos, nadadeira caudal homocerca nos peixes ósseos, tá? Falando um pouquinho agora mais da fisiologia, né? Se eu colocar aqui um desenho mostrando ali a parte da anatomia, você vê ali a narina, né? O olho, encéfalo, espiráculo, medula espinhal, tal, fendas faringianas, né? A questão da respiração branquial do animal, tá? Você vê aqui o que eu quero chamar a atenção, o fígado, gente. Olha o tamanho do fígado do tubarão. Esses animais, eles têm um fígado gigante. E qual a importância de ter um fígado grande? O fígado armazena gordura. E o armazenamento de gordura no fígado, ele ajuda na flutuabilidade do animal. Uma outra diferença é que peixes ósseos apresentam bexiga natatória. Peixes cartilaginosos não têm bexiga natatória. A bexiga natatória, ela controla a flutuabilidade de peixes ósseos. Peixe cartilaginoso, como que ele controla a flutuabilidade se ele não tem a tal bexiga natatória? Ele controla a partir de um fígado que acumula gordura. Lembre-se que a gordura, ela vai ter uma densidade ali menor, né, do que em relação, diferente em relação à densidade da água, né? Então você tem ali o quê? Essa facilidade, né, de ter um fígado mais gorduroso em relação à flutuabilidade do animal, tá? Então aqui mostrando ali, né, o testículo, né, o que restou ali da notocorda, né, um vestígio da notocorda que foi usada como molde para formar a coluna vertebral. Mas quero chamar a atenção de vocês aqui, daqui a pouco vai aparecer uma outra imagem. Se eu pegar aqui o intestino do animal,
O intestino dele, olha só como que é por dentro, gente. Parece um parafuso, ó. Parece uma espiral. Então, a gente chama isso aqui de válvula espiral. Enquanto você tem microvelocidades que aumentam a superfície de absorção no teu intestino, os tubarões, os peixes, eles vão ter um intestino com válvula espiral. E essa válvula espiral, ela aumenta a superfície de contato, aumenta a superfície de absorção, tá? Então, o sistema digestório desses animais é completo, eles têm boca e cloaca. Lembrando que a cloaca é a mesma coisa que ânus, né? Só que como ela tem mais funções do que simplesmente ser o final do sistema digestório, a gente dá o nome de cloaca. São animais carnívoros, têm dentes cartilaginosos em fileira, que vão ter uma renovação periódica. O fígado, gente, armazena grande quantidade de óleo, contribui para a flutuação do animal, tá? Sistema nervoso. Em relação ao sistema nervoso, esses animais, eles são umas verdadeiras máquinas de predatismo, né? Porque eles têm uma ampola de Lorenzini que ajuda na detecção de campo elétrico. Qualquer peixe vai apresentar linha lateral. Então, a ampola de Lorenzini é exclusivo dos tubarões, tá? Agora, a linha lateral é algo que todos os peixes possuem. A linha lateral, ela ajuda na detecção de vibrações na água. Ajuda o animal a conseguir se localizar em relação à distância de obstáculos. Essas linhas laterais são sensores importantes para distância de obstáculos e detecção de vibração na água. E vão apresentar um olfato muito, mas muito desenvolvido. Então, veja que são verdadeiros, né, aí predadores, máquinas de predatismo. Aqui ele mostra, né, a questão ali do tubo principal, ali as células sensoriais, né, ali da linha lateral. Então, você tem ali a superfície dos poros, o canal, tubo principal, e as células sensoriais que acompanham a linha lateral do animal, ó. Então, a linha lateral tem esse nome porque ela acompanha todo o comprimento longitudinal do animal, tá? Linha lateral, nós já comentamos, tá aqui, né? É uma estrutura sensorial que ajuda na percepção de sons, distância e movimentos. Anote que peixes cartilaginosos, eles têm, então, escamas que são rígidas, com origem dérmica, e essas escamas são denominadas de escamas placoides. Escamas placoides, elas são escamas que têm uma estrutura semelhante à estrutura do nosso dente. Se eu pegar uma escama placoide e der um zoom aqui para vocês, o que você vai localizar? Você vai localizar o esmalte, a dentina e a polpa. Você vai falar, caramba, Giovanni, parece um dente. Exatamente. Por isso são escamas rígidas, tá, gente? Então, escamas placoides são escamas com origem dérmica e elas são rígidas, tá? Isso nos peixes, então, cartilaginosos. Ampolas de Lorenzini. Percepção, isso fica ali no focinho do animal, que ajuda na percepção de estímulos elétricos. Gente, não dá para se esconder de um tubarão. Ah, estou embaixo d'água, vou me esconder atrás de uma rocha. Não dá, ele vai te localizar, porque ele consegue perceber pequenos, né? Se a gente voltar aqui, ó, ele consegue perceber detecção de campo elétrico, tem um olfato bastante desenvolvido. Se a pessoa estiver sangrando, então, pior ainda, né? Então, essa não é uma estratégia, vou me esconder, a não ser que você consiga se esconder num local onde ele não entre, né? Aí sim você tem ali uma proteção. Ampola de Lorenzini, então, detecção de pequenos estímulos elétricos. Até o pessoal fala, se não tiver o que fazer, dá um soco ou um chute no focinho do tubarão, que aí ele se perde, né? Ele perde o sensoriamento dele, e aí é capaz da pessoa conseguir, né, escapar e despistar o animal por um tempo. Aqui você tem as brânquias do animal, são 5 a 7 pares de fendas branquiais. A água que entra pela boca, então a água rica em oxigênio entra pela boca e sai pelas brânquias. Quando essa água passa pelas brânquias, as brânquias são regiões onde as fendas branquiais são muito vascularizadas. E essa vascularização facilita o processo de trocas
respiratórias ali, tá? Então, as fendas branquiais aqui são importantes para a respiração do animal. A questão da válvula espiral, que eu falei, do intestino deles, né? Ali, que aumenta a superfície de contato. Reprodução. São animais dioicos, ou seja, tem tubarão macho, tem tubarão fêmea. A fecundação é interna. Os machos possuem 2 pênis, que são denominados de claspers. O clasper é uma nadadeira modificada, tá, gente? Então, a gente coloca o nome pênis, mas na verdade são clasperes, tá? São animais que podem ser ovíparos, ovovivíparos ou vivíparos. Ovíparos que botam um ovo e o ovo tem um desenvolvimento externo. Ovovivíparos botam um ovo e esse ovo se desenvolve dentro do corpo da mãe, onde os filhotes nascem imaturos. Vivíparos, onde os filhotes nascem totalmente formados. Acreditem, mas existem alguns peixes cartilaginosos, alguns tubarões que têm placenta, tá? Então aí existe a possibilidade, é uma exceção, de você ter tubarões que são vivíparos. Aqui você vê o clasper, tá, gente? Lembra que são 2 pênis, ó? Uma nadadeira pélvica modificada, então tem a nadadeira aqui, e os 2 clasperes aqui, ó, tá? Esse clasper, ele será introduzido na fêmea, onde o macho, então, dá esse abraço nupcial na fêmea, né? A fecundação interna, o desenvolvimento direto, não tem fase larval, e a maioria dos peixes cartilaginosos são ovovivíparos. O que isso significa? Que eles botam um ovo e esse ovo continua se desenvolvendo no corpo da mãe, no corpo da fêmea, tá? Sistema excretor. A excreta nitrogenada dos peixes cartilaginosos é a ureia. Aqui nós temos, gente, algo importante que é chamado de uremia fisiológica. O que acontece? Veja só, um peixe cartilaginoso, ele está numa água salgada. Então, o ambiente, ele é hipertônico em relação ao sangue do animal. Teoricamente, o tubarão estaria hipotônico em relação ao ambiente. Então, esse tubarão morreria desidratado, porque ele perderia água por osmose. O que o tubarão, o que os peixes cartilaginosos fazem para sobreviver? Eles retêm a ureia no sangue, gente. Então, excretar ureia é algo importante, porque ele consegue reter um pouco dessa ureia no sangue, e ele retém também uma outra substância que é chamado de óxido de trimetilamina. Sabe aquele cheiro de peixe? Mesmo que o peixe esteja fresco, ele tem um cheiro forte, e principalmente quando ele estraga, tem um cheiro podre. A culpa desse cheiro é o óxido de trimetilamina, tá? E conforme o peixe vai, né, não sendo mais fresco, ele vai liberando mais esse óxido de trimetilamina até daquele cheiro de totalmente podre, né? Óxido de trimetilamina, os tubarões, os peixes cartilaginosos também podem reter no sangue. E quando ele faz isso, ele faz com que a concentração do sangue do animal fique próxima da concentração da água. Isso é chamado de uremia fisiológica. Ele fica isoosmótico, ou seja, ele regula a sua fisiologia, retendo ureia e óxido de trimetilamina. Ele consegue não perder água por osmose, tá, gente? Falamos dos peixes cartilaginosos, vamos terminar agora a nossa aula falando dos peixes ósseos, os osteíctes. Os peixes ósseos vão ter um esqueleto majoritariamente ósseo, uma boca que não é mais ventral, agora é uma boca que fica aqui na frente, uma boca anterior, ou também chamada de boca terminal. As nadadeiras são nadadeiras flexíveis, com origem epidérmica. Sistema digestório completo, com boca e ânus. São carnívoros, podem ser herbívoros, podem ser onívoros e até parasitas. Aqui você vê uma imagem de uma pessoa que está com um peixinho desse aqui chamado candiru. Esse peixinho ele pode entrar pelo canal da urina da pessoa, tá? Então, e se alojar ali, né, na região ali da uretra, ou até mesmo pelo ânus da pessoa. Então, esse candiru é um peixinho parasita, tá? Um peixinho que aqui você consegue ter a noção do tamanho dele, né?
Nadadeiras peitorais, nadadeiras dorsais, nadadeiras pélvicas, essa parte não precisa decorar, né? Nadadeira anal, mas essa daqui é importante, ó. Nadadeira caudal, homocerca ou dificerca. Homocerca significa que ela é homóloga, né? Ela tem aqui o mesmo tamanho, a parte de cima e a parte de baixo. Então, homocerca nos ósseos, heterocerca nos cartilaginosos. Os peixes ósseos, eles vão apresentar o opérculo. O opérculo é aquela estrutura que protege as brânquias. Peixe cartilaginoso não tem opérculo. Opérculo é aquela estrutura que o peixe mexe, né? Então, o peixe ósseo ele consegue ficar parado, porque ele mexe ali a região do opérculo, bombeando a água pela brânquia. Linha lateral ele também possui, todos os peixes possuem a linha lateral, né? Aqui as nadadeiras, tem 3 tipos de nadadeiras, a quitenoide, a cicloide e a ganoide. Só vi Universidade Estadual de Maringá cobrar esses nomes aqui, tá, gente? Quais são os nomes e os tipos das nadadeiras flexíveis dos peixes ósseos? Quitenoide, cicloide e ganoide. Sacanagem. Eles cobraram esse tipo de informação, né? Pele mucosa com glândulas e escamas dérmicas, né? Aqui o sistema respiratório. Aqui você vê melhor, né, a parte do opérculo ali, com as brânquias lá dentro, né? Aqui vai ter 4 ou 5 pares de brânquias, enquanto que nos peixes cartilaginosos eram 5 ou 7 pares, né? Peixes ósseos. Quando se fala de peixes ósseos, existem peixes dipnóicos. O que são peixes dipnóicos? São peixes pulmonados, gente. Peixes que conseguem captar o oxigênio atmosférico. Isso é raro, é raro. A piramboia é um exemplo. A piramboia é um peixe que ela consegue sobreviver quando você tem ali o ambiente aquático que ele praticamente ele seca, né? E fica só o lodo. E a piramboia consegue sobreviver naquele lodo. Como que ela consegue fazer isso? Ela consegue captar o oxigênio atmosférico. Mas não é um pulmão, gente. É o que nós chamamos de bexiga natatória vascularizada. Peixes dipnóicos são chamados de peixes pulmonados. São peixes em que a bexiga natatória ela é muito vascularizada e funciona como um pulmão. Não é um pulmão verdadeiro, mas funciona como um pulmão, captando o oxigênio atmosférico, tá? Aqui detalhe para bexiga natatória do animal. A bexiga natatória, ela infla, né? Então ela ajuda a regular a flutuabilidade do animal. Bexiga natatória contém ali nitrogênio, gás carbônico e oxigênio, ajuda na flutuação e mantém o equilíbrio do animal. Quando essa bexiga natatória ela é muito vascularizada, ela funciona como um pulmão primitivo, né? Vai ter ali um pneumoduto dos peixes dipnóicos, tá? Permite absorver o oxigênio do ar. Esse é o papel, então, dos peixes pulmonados, que tem essa bexiga natatória muito vascularizadas. E uma parte bem importante aqui, minha gente, é a questão da circulação, né? Quando a gente fala da circulação, a gente vai ter aqui os capilares em vermelho, tá vendo? Ó? Todo sangue vermelho é um sangue arterial. O que é um sangue arterial? É um sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Todo sangue representado na cor azul é um sangue venoso. O que é um sangue venoso? É um sangue rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. O coração dos peixes está aqui, gente. É um coração com 2 câmaras, com 2 cavidades. Ele vai ter um átrio e um ventrículo. Perceba que no coração dos peixes, você só tem um tipo de sangue. Sangue venoso, tá? Sangue venoso, sangue rico em gás carbônico, pobre em oxigênio. Como é que eu classifico a circulação desses animais? A circulação é simples, porque só tem um tipo de sangue no coração, e completa, por quê? Porque não tem mistura de sangue. Quando tem mistura de sangue, que a gente vai ver que isso acontece nos anfíbios e nos répteis, aí a circulação ela é incompleta. Nesse caso aqui, não tem nem como ter mistura de sangue, né, gente? Por quê? Porque só tem um tipo de sangue no coração desses animais.
tá? Então, só tem sangue venoso no coração desses peixes. Você viu que peixes cartilaginosos, eles não tinham a fase larval. Já os peixes ósseos, eles têm a sua fase larval. A larva de peixe ósseo é chamado de alevinos, né? Apresenta os sexos separados e a fecundação é externa, com o desenvolvimento, então, aqui, né, externo também. Então, sexos separados, fecundação externa. Aqui está o alevino, né, a larvinha ali, dos peixes ósseos. Último slide, fazendo a comparação agora aqui. Aquela pergunta, peixe bebe água? A resposta é depende. Olha o peixe marinho. Um peixe marinho, ele está num ambiente hipertônico. Se ele está num ambiente hipertônico, gente, significa que o sangue do animal está hipotônico. Então, ele já está perdendo água por osmose. Se ele não fizer nada, ele vai morrer. Ele está desidratando. Mesmo vivendo na água, ele está desidratando. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa beber água, gente. Só quando ele bebe água, é uma água salgada, então ele precisa excretar sais ativamente. Então, ele bebe água e ele excreta sais ativamente pelas brânquias. Transporte ativo aqui, tá? Pensa comigo. Quem perde água, quem tem problema, né, de desidratação, faz muito xixi? Não, faz pouco xixi. Quando o animal faz pouco xixi, esse xixi ele é mais diluído ou mais concentrado? É mais concentrado, gente. Então, um peixe marinho, ele libera uma urina concentrada. Ele faz pouco xixi, né? Urina pouco e é uma urina concentrada. Já os peixes dulcícolas, que são os peixes de água doce, esses peixes, eles têm o sangue mais concentrado do que o ambiente. Então, eles ganham água por osmose. Gente, se esse peixe está ganhando água por osmose, ele não precisa beber água, né? Ele reabsorve sais pelas brânquias ativamente, para poder regular a sua questão hídrica e salina, né? Hídrica a partir da osmose, salina a partir dos sais. Se ele está ganhando água por um transporte passivo, sem muito esforço, né? Ele pode fazer muito xixi. Então, ele libera uma urina mais diluída. Então, são peixes que não bebem água. Essa comparação do equilíbrio osmótico em relação ao tubarão, uremia fisiológica, peixe marinho, peixe ósseo dulcícola, gente, isso aqui é batido, isso aqui é bem importante que vocês dominem, tá? Então, fechamos aqui mais uma semana, né? Deixa eu trazer vocês aqui para minha frente. E semana que vem a gente continua, tá? Lembre-se que tem aí simulado ainda rolando, né? Quem não fez, façam, por favor. Se não der tempo de fazer, pelo menos leia o simulado que eu mandei para vocês com a resolução, tá? Isso já vai alinhando e trabalhando o cérebro de vocês como escrever discursivas, tá bom? Tchau, gente. Tudo de bom para vocês. Até mais. Valeu. Até mais.